Pai amantíssimo, Pai que é pura misericórdia, Pai que é sublime amor. Aqui estamos nesta noite, Pai, para mais uma vez abrirmos os nossos corações e as nossas consciências para o aprendizado, Senhor, dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos e do Evangelho de Jesus. Com certeza, Pai, que neste momento Tu derramas sobre nós as Tuas bênçãos, que os Teus mensageiros de luz se encontram conosco, que a caravana de amor do plano espiritual se irmana à caravana de amor do plano físico, para juntos levarmos a palavra sadia, a palavra de reflexão, a palavra que irá alertar os nossos corações e as nossas mentes a nos voltarmos ainda mais para Ti, para Jesus, para o amor. Inspira, Pai, aquele que neste momento irá compartilhar conosco o fruto do seu estudo, da sua pesquisa. Dá-lhe clareza, que a espiritualidade maior, que a mentoria da Casa de Conselheiro seja com o irmão desta noite, a fim de trazer mais ensinamentos à tua caravana do amor. Que assim seja. Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez, e bastante feliz, aqui estou, para que possamos estudar juntos o Evangelho de Jesus. O capítulo que está sendo estudado é o capítulo 22, que diz: não separeis o que Deus juntou. Quem iniciou esse estudo foi a nossa irmã Clara, e foi muito feliz na sua explanação. Foi gratificante ouvi-la. E a mim coube o item 3 e o item 4, também dentro do capítulo, né, 22. E o item 3 e o item 4, eles vão falar sobre a união também. Mas diz assim: mas na união dos seres, dos sexos, na união dos seres com sexo, né, da lei divina material, porque tudo é Deus. Deus permite tudo, é tudo uma programação, um aprendizado, né? Uma proposta de trabalho, de evolução. Então, diz assim, que junto a essa lei carnal, a união dos sexos, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei para a união para a união do casamento, né? É uma lei exclusivamente moral, a lei do amor. É a lei de Deus imutável. Porque a lei dos homens, como já foi apregoado no estudo passado, já vem desde lá de trás e bem diferente a lei dos homens, e de acordo com a evolução, com o entendimento, com a compreensão da sociedade, as leis vão mudando. As leis mudam lentamente, de acordo com a necessidade, ou às vezes existe uma mudança um pouco mais rápida, porque tudo evolui agora muito rapidamente, porque nós temos a internet, nós temos os aplicativos, nós temos as leis da física quântica mais conhecida, nós temos muitas leis que são rápidas. E a mudança também agora está sendo muito rápida, com a tecnologia, o avanço da medicina, o avanço da tecnologia em geral, nos trazendo conforto, numa parte, né? Mas o assunto hoje é o casamento.
Então, vamos lá. Houve um momento em que a Igreja Católica achou necessário, né, criar as suas leis, né? Porque a Igreja Católica foi aquele segmento que até hoje ainda tem, né, lá, suas leis. Mas aquelas leis iniciais eram assim: o homem e a mulher iam se unir pelas leis do casamento, e havia aquela formalidade toda, né? Tinha papel assinado também, e valia muito mais, né, do que tudo que você podia imaginar, a lei do casamento na igreja, que dominava, né, naquele período, e até os nossos período também. Então, os homens se uniam, né, com as suas esposas, com as suas mulheres, e faziam aquela cerimônia religiosa e assinavam um documento, não é? Lá na presença do padre, na presença dos padrinhos, né? E havia até uma festa, chegava com a noiva vestida toda de branco, o noivo todo de terno, com uma florzinha na lapela, e havia aquela festa, a sociedade era convidada e era marcante. Tinha a lei de Deus e a lei da Igreja Católica. E lá, ao pé do altar, os noivos, né, com tantas testemunhas, juravam que o casamento, que já botava aliancinha, né, que o casamento, enquanto, né, jura amor, tudo, até o fim das nossas vidas, até o fim da vida. Só que nós sabemos que a vida não acaba numa encarnação. Nós confiamos, sabemos, conhecemos a trajetória reencarnatória, né? Então, muitos casamentos eram por conveniência, por instintos, a maioria por instintos, por um interesse ou por outro, ou por instintos naturais do sexo. Então, aqueles casamentos podiam ou não durar eternamente, até que a morte física, né, nos separe. Aí foi criada uma lei, outra, junto com a lei de Deus imutável, a lei da Igreja Católica ao pé do altar, que também não era respeitada, né? E depois, então, veio a lei civil, que cada país, cada civilização tem a sua lei, né? E muitas das vezes uma copia da outra, de acordo com a evolução da sociedade. Aí vem a lei civil, que une num documento, aí tem da igreja, né, tem do cartório. Então, né, antigamente era a união de bens. Depois passou a ser mais ou menos tantos em 50% e tal. Aí passou a lei se modificar também. Mas nem assim, porque quando há um casamento sem amor, porque quando Deus falou, não separeis, não, que Deus juntou, quando o Evangelho fala pra gente, é porque não podemos nos basear só nas coisas materiais. O casamento tem que ser lá de dentro, do coração, da alma, do amor puro, o mais puro que puder. Mas aí, nem o casamento da religião, da igreja, nem o casamento civil estava dando certo. Porque enquanto as bolsas estão cheias, os cofres estão cheios, abarrotados, né? Aí diz que é um coroário, vem coroar a lei de Deus, da igreja, tudo vai bem. Mas tem um ditado que diz, quando a fome entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Então, nem a lei dos homens, nem a lei de Deus estavam servindo, né, para unir as pessoas. Por quê? Uniões, né, que não eram baseadas na lei pura, na lei do amor, na lei imutável. E hoje nós estamos vendo que outras leis são necessárias, porque tem a lei da união estável, também é lei. Porque um tem interesse que o outro receba, né, do mesmo par, do mesmo sexo, receba o mesmo direito de um casal. Então, a lei mudou também. E há muita aprendizagem em tudo isso, não é? Então, as leis mudam,
de acordo com a sociedade, de acordo com... A gente nem pode dizer total evolução, porque quem somos nós para criticar, julgar as leis? Não somos nada, absolutamente nada para julgar as leis. Apenas compreendemos um pouquinho a lei de Deus. Muitos livros foram sugeridos, mas o tempo corre e às vezes não podemos ler todos os livros, mas tem muitos livros que falam sobre a união, não é? Então eu fui no Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel por Chico Xavier, na lição 164, tem um título interessante, Não Perturbeis. Ora, então veja bem, perturbar. Todo mundo sabe o que é perturbar, né? Então eu peguei um pedacinho que diz assim, Não Perturbeis. Esse livro é de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E nessa lição, outra vez a palavra, não perturbeis. E diz assim, não perturbeis o que Deus juntou. E Jesus disse em Mateus capítulo 19, versículo 6, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha que coisa linda que Jesus foi colocar. E olha o título, não perturbeis. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E nesse livro diz, não vou ler tudo, vou ler só um pedacinho, né? Que diz assim, quem desarmoniza as obras divinas, olha só, não perturbeis o que Deus ajuntou. Juntos, né? E diz, quem desarmoniza as obras divinas, prepara-se para a recomposição. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu. Veja, não seguindo as leis de Deus, buscando caminhos diferentes, né? Então, os resultados não podem ser felizes. Não vai chegar uma felicidade quem lesa a lei de Deus, né? Porque ela é imutável. A cada um será dado segundo as suas obras, né? E, veja bem, na atualidade terrestre, esmagadora percentagem de homens constitui-se de milhões em serviço reparador. O que é a Terra? Provas, expiações, educandário, né? Oportunidade de reparar. Depois de haverem separado o que Deus juntou, que Deus ajuntou, perturbando com o mal, o que a providência estabelecera para o bem. Prestigiemos as organizações que têm como base a justiça. E do justo juiz, o justo juiz que é a nossa consciência. De Deus. Onde está a lei de Deus? Na vossa consciência. Então, não vamos, né, desprestigiar as leis, as constituições do dever, que nós temos um dever a cumprir. As leis de Deus e respeitando e obedecendo a lei dos homens, do justo juiz e a nossa consciência, que vai nos julgar. Às vezes é possível perturbar-lhes as obras com sorrisos, né? Mas seremos invariavelmente forçados a repará-las. É a lei de causa e efeito. Quem planta, colhe, não é? Então, aí eu fui também no livro Estude Viva. E lá está o Espiritismo e os Cônjuges. Sem entendimento e respeito, conciliação e afinidade espiritual, torna-se difícil o êxito no casamento. Não é? Veja bem como que é. E vamos ver o que trata esse assunto no Estude Viva. Conduta e conciliação. Conflitos conjugais. Quantos existem, né? A família humana. Não é só a família humana, mas não é só o núcleo
do lar, da casa, que a casa tem que ser um lar. O lar é amor. Imperativos da caridade. A caridade começa em casa, com o casal, junto aos filhos ou daqueles outros que convivem dentro. Mas ela se expande através do matrimônio, né? Ante a família maior. Ante a família maior. Então, é quando o Espiritismo vem nos falar. Sem entendimento e respeito, conciliação e afinidade espiritual, torna-se difícil o êxito no casamento. Aí ainda fui buscar no livro de Martins Peralva, que ele classifica bastante interessante, não é? Para a gente meditar e ver o que a gente pode pensar. Sobre os casamentos. Ele tem 5 classificação de casamentos. Os casamentos acidentais. Os casamentos acidentais, acidente de percurso, interesses momentâneos, são espíritos inferiores espiritualmente e não possuem ligações afetivas de verdade. Então, as ligações ocorrem geralmente sob impulsos, né, carnais ou de desejos materiais. Podem dar certo, né? Pode começar assim e pode, com determinado tempo, com a evolução, com a continuidade de respeitando todos aqueles itens que foi falado, né? Então, pode dar certo após um longo período, né? Vai depender de cada um. Bom, esse é o primeiro casamento. Casamento acidental. Agora vem o segundo, 2. Casamentos provacionais. Aí vamos lembrar, estamos no mundo de provas e expiações, né? E os casamentos são provacionais. Por quê? Não necessariamente eu vou me encontrar com alguém da outra vida que casou comigo, que houve o casamento. Mas, em geral, são alguns espíritos que têm a oportunidade de reencarnarem, de se unirem, porque eles têm débitos de vidas passadas. Porque não aprenderam. Pode ser débitos com um parceiro, mas pode ser com outros tipos. É o tipo mais corriqueiro, pois eles possuem débitos em comum. São débitos kármicos. São provas, são expiações. O terceiro casamento são os sacrificiais. Sacrificiais. É um espírito mais evoluído, que aceita, combina, né? Isso a gente lê nas obras espíritas. Combinam, então, uma união dessas almas. Essas almas se unem, né? Uma alma superior para encaminhar aquela outra, né? Que precisa buscar um novo caminho. Assim, o espírito superior conduz o outro ao bem maior. Vamos ver agora o número 4. Casamento de almas afins. Afins, veja bem. São almas ligadas pela afinidade e têm afinidade até nas suas energias. Buscam nas encarnações o encontro. É uma união feliz de almas que se juntam para firmar o amor. E firmando o amor, vão fazer o bem. Aí expande o bem. Né? É exemplo. Que casal maravilhoso, eles se dão tão bem, eles são felizes, com os filhos felizes, todos dentro da aulinha de evangelho, os filhos, e eles frequentando a casa espírita. Também pode ser outras religiões, outros segmentos, mas em geral a gente acha assim, né? Que são casamento de almas afins. E vem agora o casamento transcendental, aquele que transcende qualquer coisa física. Pode haver a união conjugal, carnal? Pode, com respeito. Mas o objetivo dessas almas que se encontram de espíritos iluminados é realizar um trabalho iluminado em direção à humanidade. E esses são os casamentos de amor, né? De amor com amor. E é o casamento dentro da codificação espírita, pode ter muitos, né? Mas aqui dá como exemplo de Allan Kardec e sua esposa,
Amélie Boudet. Mas nós conhecemos muitos casamentos que transcendem, como o de Francisco de Assis com a irmã Clara, que não houve a conjunção carnal. Eles se uniram para o bem, fizeram tanto bem, muito bem, não é? No livro que eu fui buscar também, falando de São Francisco de Assis, da irmã Clarissa, eu fui buscar no livro de Francisco de Assis para você. Olha só o compromisso, hein? Da gente ler o livro para ele entrar em nós, na nossa meditação, no nosso eu. E lá, nós sabemos, tem muitos filmes, a vida de São Francisco de Assis nós conhecemos. Mas tem um pedacinho da vida de São Francisco de Assis, quando ele estava nas mãos dos degladiadores, daqueles, né, que uma rigidez imensa, né? Então, ele olhavam para aqueles algozes e faziam a sua oração. Naquele momento, entre a treva e a luz, ele fazia a sua oração. E a oração de Francisco de Assis, naquele momento em que ele olhava para os seus algozes e direcionava seu pensamento firme e forte, e dizia assim, num profundo amor: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó, meu divino mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Amém. Graças a Deus. E, após essa prece, eu também quero ler, se der tempo, um poema, vou procurar aqui que eu desmarquei, acontece, um poema que nós conhecemos muito dentro da doutrina espírita, e que foi o poema que Emmanuel fez para a sua amada, né? Porque nós conhecemos a história de Emmanuel, quando lá na época de Cristo, né, ele era algoz, e de encarnação em encarnação, 50 anos depois, né, então ele foi se aprimorando até compreender o verdadeiro amor. Então ele fez um poema, Emmanuel fez um poema, e que diz, está na lição: quando florirem as rosas, permaneça em vós o amor fraternal. É o amor para todos, né? Fazemos parte do todo universal. Então ele disse assim, no poema dele, Almas Gêmeas. Alma gêmea de minha alma, flor de luz de minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu vagava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinha nas bênçãos dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque sou a tua esperança, como és todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, terei a escura agonia da saudade dos teus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores,
hei de buscar-te entre as flores, na claridade dos céus. Que bonito, né? Que pode coroar esse momento desse estudo. E graças a Deus, graças a São Francisco de Assis, graças a Emmanuel, graças a todos os ensinamentos de Jesus, do Chico Xavier, desses guias e mentores espirituais, paz e bem, paz e luz.